agora a gente vai entrevistar o Guilherme Catani. Ele é advogado, ele é especialista na área da saúde e ele traz muito conteúdo sobre como descomplicar essa parte jurídica para que a gente possa dormir tranquilo, né? Eu sou dentista e eu posso falar que a gente não entende nada dessa parte jurídica, então eu acho que, assim como eu, muitos outros profissionais não sabem nem por onde começar. Como seria o básico para começar os atendimentos, que contratos deveria ter pro paciente e também com os prestadores de serviço. Bom, o primeiro aspecto que eu acho que é importante é a gente entender que os documentos, eles são a única forma que a gente tem de provar que a gente fez aquilo que a gente deveria fazer, que a gente fez o certo. Qualquer tipo de órgão ou autoridade que venha contestar a qualidade do teu trabalho, seja um paciente dizendo que você não entregou o que falou, seja uma fiscalização da vigilância, seja um processo judicial, a única coisa que vão te pedir para você conseguir comprovar que você cumpriu com a parte técnica, com cuidado, com a informação, é a documentação. Não adianta você falar, chamar 50 pacientes dizendo que você é maravilhosa, de nada vai adiantar. São a partir dos documentos que o juiz, que o promotor, que o fiscal, ele vai avaliar se você cumpriu com os requisitos formais, se você atuou dentro das 4 linhas. E que documentos são esses? É um protocolo, assim como um protocolo odontológico. É a minha ciência, né? A ciência jurídica. Tudo começa no diagnóstico. Qualquer tipo de intervenção no corpo humano, ela começa no diagnóstico. E o diagnóstico, eu separo normalmente ele em 3 fases. Primeiro é a fase anamnética. A fase do diagnóstico de história clínica do teu paciente, quem ele é, que tipo de possíveis contraindicações ele tem, quais são as características, os biomarcadores dele que podem influenciar ou não no tratamento. Então a ficha de anamnese é o primeiro documento. Depois, eu acredito que talvez uma das partes mais importantes e que as pessoas muitas vezes subvalorizam são as fotos. Muitos processos judiciais são decididos, inclusive, a partir das fotos. E qual que é o grande objetivo de uma intervenção no corpo humano, seja nosológica para tratar uma doença, seja estética? Você gerar algum tipo de diferença positiva na vida daquele paciente. Principalmente quando a gente fala de estética, se você conseguir comprovar que você melhorou a queixa principal daquele paciente, o teu trabalho está feito. E como que uma pessoa leiga, o juiz é leigo, o promotor é leigo, o fiscal do conselho é leigo, eles normalmente não entendem da parte técnica, científica, odontológica ou da harmonização orofacial, enfim, eles avaliam a partir das fotos, se esse trabalho foi realizado ou não. E a terceira fase é a fase dos exames, né? A gente tá num momento agora que eu, sinceramente, olhando para essa perspectiva do cenário da odontologia, da estética em geral, eu acho que daqui a 5, 10 anos vai ser obrigatório solicitar exame para fazer qualquer tipo de tratamento. Fica um spoiler meu aqui das tendências. A gente vê muitas pessoas que já fizeram procedimentos. Tive agora um caso polêmico da influenciadora Mayra Card, que ela tinha PMMA na face. Ela nem sabia o que tinha sido aplicado. Muitos pacientes não fazem nem ideia. Sim. E eventualmente, uma etípe ou um outro problema proveniente disso poderia ter sido evitado com um simples exame de imagem. Não para você não fazer, mas de repente para você avaliar em qual plano está esse produto, se é seguro fazer ali, se efetivamente foi PMMA ou se foi outro material permanente ou semi-permanente. Então a terceira fase são os exames. Depois dos exames a gente vem para a fase do planejamento. No planejamento a gente tem 2 documentos que eles são mais burocráticos, mas que a lei exige que eles existam, que é o plano de tratamento e o orçamento. Qualquer tipo de prestação de serviço do mundo, seja um pintor, seja um prestador de serviço de saúde, ele tem que ter um orçamento. Depois disso, para finalizar, vem 2 documentos que, na minha concepção, são os mais importantes. Um deles muito conhecido e utilizado e outro pouquíssimo utilizado pelos profissionais. Um deles é o famoso termo de consentimento. O termo de consentimento, ele é um documento que ele serve para você falar tudo de ruim que pode acontecer. Porque as coisas de bom, o paciente já sabe, ou já imagina, ou já tem esperança. Agora, as coisas desagradáveis, ele normalmente não quer nem saber. Mas a partir do momento que você faz constar nos documentos, você se resguarda, porque pode acontecer. O trabalho na saúde e na estética é uma gestão de risco. Você não tem como fugir do imponderável, do imprevisível do corpo humano. E mais do que isso, você não tem como fugir, às vezes, da indisciplina do paciente, do não cumprimento das medidas pós-procedimentais. Então, o termo de consentimento, ele serve meio como um manual do jogo. Você está comprando tudo o que está dentro desse pacote aqui. As coisas boas, mas também as ruins. As adversidades, as intercorrências, as complicações. Tá tudo bem pra você? Tá, então a gente continua. E o último documento que eu acho que é válido mencionar é o contrato. Eu gosto de usar a analogia sempre do hotel. Quando a gente vai se hospedar num hotel, a gente sempre assina um documento pra entrar. A gente sempre lê, né? Não, nunca lê. Esse documento é um contrato. Ele é um contrato de hospedagem e hotelaria. Lá tem a hora que você tem que entrar, a hora que você tem que sair.
Se você tomar alguma coisa no quarto, você paga. Você não pode fumar no quarto. Se o valet tá dentro do valor ou se não tá. Essas regras, elas tornam esse acordo entre hóspede e hotel uma coisa bem delimitada. Você sabe o que você tem que fazer. As regras do jogo estão ali. E muitas vezes os profissionais passam por situações dentro da clínica, situações que elas parecem triviais, elas parecem normais do dia a dia, mas elas não são. Te dou um exemplo. O paciente eventualmente falta no retorno. Você faz um preenchimento, depois de 15 dias ele tem que voltar. Se ele falta no retorno, por que isso? Você é obrigado a fazer outro retorno? Ele vai pagar por esse outro retorno? A resposta é: depende do que foi combinado. Logo, depende do que tiver no contrato. Então, os documentos, eles são mais do que uma proteção para se acontecer algum problema. Eles são a lei entre as partes. É como se você estivesse jogando um jogo e você criasse as regras desse jogo a partir dos documentos que você tem. Por isso que eu acredito que se o cachorro é o melhor amigo do homem, os documentos são os melhores amigos do profissional dentista, sem dúvida. Eu acho que como a gente vem na odontologia ou os profissionais da área da saúde, né, eles aprendem muito a técnica de fazer o procedimento, de estar ali aplicando, de estar ali injetando, de estar ali fazendo um implante, fazendo uma prótese, e a gente não tem essa parte do jurídico. Então, tudo que a gente desconhece, né, a ignorância desses termos, acaba ficando chato. Então, a gente acaba não tendo essa vontade de ir atrás, mas são coisas essenciais para o funcionamento, né, do consultório, porque se um paciente desse que não leu o pós-operatório, que tu entregou, mas como que tu vai provar que tu entregou se tu não assinou o termo de... Não tem como tu provar, porque não tem um documento. Tu pode ter entregue, o paciente não lê, assim como a gente não lê o negócio do hotel, o paciente não lê o pós-operatório. Via de regra, eles não leem nada. Mal vê o WhatsApp, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar, trazer. Eu gosto da forma que tu traz, porque ela descomplica um pouco essa parte. Faz a gente pensar como, poxa, não, se eu fizer isso vai me ajudar, né? Em vez de, não, contrato, chato. A gente assina contrato pra tudo e não faz contrato da gente? Exatamente, tem uma parte sobre isso. Traçar um parênteses que eu acho que é importante. A frase que eu mais ouço sobre o tópico documentos é: cara, é muito chato. Tem muita coisa. É chato, eu também acho. É uma burocracia, assim como qualquer outra burocracia que a gente vive na vida. Mas tudo, assim como tudo na vida, é a narrativa com que você traz a existência dos documentos que faz a diferença. Uma piada ruim contada na boca de um bom piadista, ela fica boa. É a história que você contextualiza em cima dos documentos que... Guilherme, dá um exemplo de uma boa história. Um exemplo é o seguinte: você assina um contrato para casar, você assina um contrato para comprar um carro, você assina um contrato de compra e venda para comprar uma casa e você acha maravilhoso tirar foto do contrato, né? Agora, aquilo que bota a comida na tua mesa, você acha que não é valioso o suficiente para você contratualizar, né? Então, o primeiro aspecto é esse. E segundo, os documentos, eles também são para o paciente. Então, essa narrativa ela é fabulosa para usar com o paciente. Olha, esses documentos aqui são teus. Você pode ler eles e pedir para olhar uma cópia deles quando você bem entender. Se eu não cumprir com alguma coisa que eu te prometi, é através desses documentos que você vai me cobrar. Olha como esse discurso é confiável. Eu, como paciente, adoraria ouvir. Pô, que profissional responsável. Segue a lei, tem documentação, se preocupa com eu também estar respaldado caso alguma coisa não aconteça como deveria. Então, é muito mais sobre você aprimorar a tua comunicação e a tua capacidade de contar uma história sobre aquilo que a mera existência. É lógico, se você pegar um calhamaço de documento e jogar em cima da mesa, não vai ficar chato. Né? Então, em que momento tu acha que nessa abordagem com o paciente, falando da consulta clínica de uma harmonização facial, vamos fazer o preenchimento labial. Esse contrato, ele tem que entrar antes do procedimento ser feito, no pós, como que na clínica, né? Claro que tu falou ali todos os que são importantes, mas a anamnese vai ser a primeira coisa, as fotos vão servir no diagnóstico, então seguindo essa sequência de documentos essenciais que tu disse, em que momento seria, vamos fazer um preenchimento labial, tá aqui teu termo de consentimento, antes de realizar o procedimento ou depois? Logo antes. Inclusive, o nome técnico do termo de consentimento, do qual se enquadra o mesmo conceito para o contrato, é termo de consentimento prévio, livre e esclarecido. O prévio é que ele tem que ser antes do procedimento. O livre é que a pessoa assina porque ela quer. E o esclarecido é porque ela consegue entender o que está escrito. Por isso que é fundamental que você confeccione esses documentos de uma maneira correta. Porque eles têm uma regra própria de funcionamento. Não adianta, por óbvio, o que é a comunicação? Etimologicamente é comum ação. A outra pessoa tem que entender
A comunicação, ela se dá quando o receptor da mensagem compreende o que você está falando. Então, o termo de consentimento ele tem que ser escrito de uma maneira que um paciente tenha a capacidade de entender. Eu já tive algumas situações curiosas do tipo paciente analfabeto, paciente de outro país. Os termos de consentimento, eles são anuláveis, eles podem perder o valor no judiciário se o juiz, por algum motivo, perceber. Eu tive uma situação até engraçada pra gente passar para outro tema, que foi um paciente que ele estava claramente entorpecido de óxido nitroso. E ele assinou o documento abalado cognitivamente pelo óxido. E o juiz, observando esse estado dele psíquico, ele anulou qualquer informação que aquele paciente recebeu e assinou, porque ele estava naquelas condições. Mas sim, todos esses documentos são antes do procedimento. O único documento que ele é assinado depois são os cuidados pós-procedimentais. E isso também tem que estar assinado de que ele recebeu esses cuidados pós. E te digo por quê. Já vivi várias situações. O que acontece? Quando você vai para o judiciário, numa ação judicial, as partes normalmente usam aquilo que é mais conveniente para elas. Tá? Não num sentido de injustiça ou de inverdade, às vezes sim. Principalmente por quem entra com a ação. Mas eles usam aquilo que é conveniente de se mostrar e de se apresentar. Se aquele paciente assinou um termo de consentimento, mas assinou o cuidados pós, mas está na casa dele, é lógico que ele não vai levar na audiência para provar que você cumpriu com o teu dever de informar. Ele vai dizer, não, nunca vi. Então, além de dar um documento para ele assinar, você tem que ficar com uma cópia dele assinada, para provar que você cumpriu com o teu papel. Tá. E para facilitar essa comunicação, hoje em dia, na odontologia, a gente tem vários sistemas. Alguns sistemas, eles já têm essa parte de assinatura de contratos, de anamnese dentro deles. Isso vale pro jurídico? Vale, sem dúvida. Porque antigamente era só pra parte... Tinha que ser papel, né? Na odonto, antigamente, falava, não, tem que ser o papel, não pode ser nada digital. Hoje não, hoje pode. O único ponto que eu ressalto sobre isso é a necessidade de uma assinatura eletrônica. Tem que ser validada por um site que registra essa assinatura. Exatamente. Existem regras, existe uma lei federal que trata sobre assinatura eletrônica. Inclusive, existe uma diferenciação semântica que é a assinatura eletrônica e a assinatura digital. A assinatura digital é aquela que você verdadeiramente assina. A eletrônica é como se fosse gênero e espécie. Por exemplo, facial é uma assinatura eletrônica. Dedo é uma assinatura eletrônica, é a categoria. Então tem que ser um tipo de assinatura que você consiga comprovar que foi aquela pessoa que fez. O que você tem que ficar atento? Todo mundo aqui todo mundo tá assistindo e você também já deve ter feito aquele tipo de autorização que você coloca assim, clique aqui se você autoriza os termos. Como é que eu comprovo que foi você que clicou lá? Não tem como, percebe? Eu não sou um robô. É aí que tá. Mas vocês não têm noção que eu já ouvi em audiência. A menina dizendo assim, não, foi minha irmã que clicou. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, mas e se eu mandar pelo WhatsApp e a pessoa der um ok? Cara, claramente se eu fosse advogado da outra parte, eu ia dizer que 3 pessoas na minha casa usam esse telefone. E se a gente usar o WhatsApp, por exemplo, para enviar esses cuidados pós? Vai ficar registrado ali, né? Eu até tenho no consultório, a gente produziu uns vídeos de cuidados pós, porque eu sei que o paciente não lê, então a gente envia ali o texto dos cuidados pós, que é o mesmo texto que eu entrego no consultório, e eu fiz um videozinho sucinto de ali, menos de 1 minutinho, explicando os cuidados pós também. Isso serviria? Serve assim, ó, padrão ouro de segurança jurídica, isso seu reforço. Você ter os cuidados pós assinados, seja digitalmente, seja fisicamente, e os vídeos serem um reforço. Se tu me perguntar assim, eu quero porque quero fazer só o vídeo, o que eu faria? Eu enviaria o vídeo e embaixo eu mandaria assim, se você leu, compreendeu e vai cumprir os cuidados pós, envie um ok. Entendi. A pessoa envia um ok, porque senão ela vai dizer, não, nem vi. E você não tem o lido ali do lado, arrasta ali. Mas tu percebe o tamanho da confusão? Até o lido verdadeiramente ser um compreendido. Então, pra não deixar buraco, eu acho que é a maneira mais adequada. A outra parte também que eu vejo esse movimento, aqui no Congresso a gente também tem profissionais que não são dentistas, né? Então, a Odonto, a gente lutou muito tempo pra ter esse espaço. Os não dentistas. Os não médicos, os não dentistas. Isso. São outra classe. A gente lutou muito tempo, né, contra o conselho Contra o conselho não, junto com o conselho de odontologia, mas contra quem estava fazendo os processos, para ter esse direito, né? E hoje a gente
é o único que tem especialização em harmonização orofacial, né? E que cuidados essas pessoas que não têm esse amparo do conselho, que ficam recebendo também esses não pode mais fazer, pode fazer, não pode mais fazer, pode fazer, né? Então, essas pessoas que não têm esse amparo, o que elas podem ter de precaução para poder trabalhar, né, sem sair dessa área da harmonização, mas trabalhar dentro da legalidade, trabalhar com segurança jurídica e continuar. Boa. Vamos lá, povo. Mini aula aqui. Vai longe. Não, vou tentar ser o mais condensado possível. 2013, a lei do ato médico foi aprovada. A partir de 2013, por que começou essa abertura de possibilidade de outras classes trabalharem também na área da estética invasiva ou minimamente invasiva? Vários artigos dessa lei foram vetados, e o mais importante deles para o que se chama hoje de harmonização foi um que trabalhava sobre os planos. A lei que foi mandada para o Congresso para aprovar em 2013 do ato médico dizia que seria exclusivo do médico qualquer tipo de atuação em derme, epiderme, tecido subcutâneo e intramuscular, ou seja, qualquer coisa. O que a presidenta da República na época fez? Ela falou, olha, isso é impossível, porque no sistema público de saúde, inclusive nem no privado, tem campanhas de vacinação, trabalhos em hospitais, sondas vesicais, tem uma série de coisas que já são feitas. Você vai parar o sistema de saúde no Brasil se você aprovar um negócio desse. Quando essa norma foi vetada e ela foi aprovada dizendo que procedimentos invasivos eram só aqueles que atingiam orifícios naturais do corpo, afetando órgãos internos, ou seja, deixou o derme, epiderme, tecido subcutâneo e camada intramuscular multidisciplinarmente, as outras classes começaram a confeccionar normas. Todas elas. Aquelas que já tinham conhecimento de saúde, que é um conhecimento fundamental para você fazer um procedimento como esse, mas aquelas que também já tinham uma veia estética meio engendrada nelas. A biomedicina, a farmácia, a enfermagem, a fisioterapia, essas classes de saúde, elas criaram uma especialidade que é a especialidade dos estetas. Né? A fisioterapia dermatofuncional, e a biomedicina, enfermagem e farmácia, eles são os estetas. A odontologia, ela foi um pouco mais longe. Ela criou uma especialidade própria, com norma própria para atuar, que é a única que tem esse nome, na verdade, né? Que é a harmonização orofacial. E quais são os dois requisitos que eles têm que ser analisados toda vez que você se perguntar, eu posso fazer isso ou não posso? São duas regras, dois alicerces que se somam. Primeiro, e mais importante de todos eles, a lei permitir ou não proibir. São coisas distintas. A lei permitir, tá lá escrito, você pode fazer isso, que nem a resolução 198 de 2019, que é a que criou a especialidade da odontologia. Ou não proibir. Só que não é só isso. Aí que eu percebo que muitas pessoas, elas me abordam e me interpelam de um jeito inatural, pela ignorância que tem da temática. Me interpelam do jeito insuficiente, do tipo, cara, mas existe uma lei pra isso, ou não existe proibição, por que eu não posso fazer? Porque mais do que a lei, você tem que ter uma coisa chamada consagração científica. A ciência tem que dizer, os experimentos, os testes em seres humanos, em animais, eles têm que dizer que é eficaz e seguro fazer aquilo. Beleza, Guilherme? Como é que você avalia se há consagração científica? Segundo a norma, por exemplo, a lei que instituiu a odontologia, que é da época de 60. Esse, inclusive, é um grande problema das classes de saúde. As normas que criaram as profissões são muito velhas e arcaicas. Não coincidentemente, a da medicina é a mais nova, 2013. E é a única que tem a palavra estética nela. Olha que interessante. Inclusive, no outro podcast, eu conto a história que eu descobri quando eu fui pra Brasília conversar com o povo lá. Qual que é o ponto que diferencia fundamentalmente isso? Nessa lei que instituiu a odontologia, ela fala que você pode fazer tudo aquilo que absorveu conhecimentos em instituições oficiais, vírgula, leia-se graduações e pós-graduações. Então, quando você me pergunta, cara, como é que eu sei se eu posso fazer isso ou não? Como é que eu avalio se eu tô atuando dentro da minha competência ou não? Primeira coisa, a lei que rege a tua profissão. Leia-se, lei que criou a minha classe. Resoluções do meu conselho, normas da Anvisa de biossegurança, elas permitem ou não proíbem que eu trabalhe? 50% ok. Segunda parte, existem dentro de graduações e pós-graduações da minha área ensinamentos teóricos e práticos que me formem e que me profissionalizem para atuar nesse campo? Se sim, você pode fazer.
Por isso que muitas pessoas me perguntam assim, pô, Guilherme, você acha que o esteticista, por exemplo, ele pode trabalhar com injetáveis? Eu falei, olha, se ele comprovar que ele absorveu conhecimentos em graduação e pós-graduação para trabalhar com injetáveis e teve todas aquelas matérias que formam ele, por exemplo, farmacologia, anatomia, patologia, histofisiologia, a aprendizagem prática de como fazer os procedimentos, que problemas podem dar, para que caminho que ele vai quando acontecerem, eu acho que qualquer classe pode. Até porque, se a gente for ser muito sincero, nenhuma classe foi preparada em graduação para atuar na estética. As graduações são de saúde, nem a medicina. Nenhuma delas foi. Então, você precisa de um conhecimento adicional que te profissionalize de maneira especializada para trabalhar com estética. Lá que você vai aprender anatomia para estética, fisiologia para estética, patologia para estética, farmacologia para estética. Diferentemente da anatomia que você estuda o corpo inteiro na medicina, por exemplo. Então, quando a gente vai falar de competências, a gente vai falar desses 2 pontos principais para dar um desfecho. Primeiro, capacidade legal, jurídica. Depois, um histórico científico que prove, para quem for analisar, que aquela classe já tem uma relação teórica e prática com aquele assunto, com aquele procedimento, que entregue para os pacientes, para a saúde pública, eficácia e segurança. É mais ou menos essa lógica. A gente vai ter que encerrar, porque eles estão me avisando ali que tá na hora da tua palestra. Olha só. Né? Vai ter que dar aula. Então, se fosse... Desculpa interromper dessa forma, a gente poderia ficar conversando aqui mais tempo. A gente marca 1h30, Bora. 2 horas pra continuar esse podcast depois. Mas então, se fosse pra deixar uma mensagem pra quem tá assistindo, ou pro Catani lá de trás, que mensagem tu deixaria, assim, pra gente finalizar? Olha, eu atuando na área jurídica, eu percebi algumas coisas, mas principalmente, e eu vou abordar isso na minha palestra aqui, tanto eu quanto vocês, a gente não tá na área da estética, nem na área da odontologia. A gente tá na área de gente, de ser humano. E o grande objetivo do nosso trabalho não é embelezar e nem tirar uma dor. É felicitar. É fazer a pessoa sair do teu consultório mais satisfeita do que ela entrou. Então, se eu pudesse ter uma dica, se eu tivesse a capacidade de entrar na mente, no ouvido de todos os profissionais que trabalham com saúde, eu diria: estuda comportamento humano, estuda comunicação, estuda como deixar uma pessoa feliz, estuda como ser uma companhia agradável, estuda como se tornar uma pessoa acolhedora, como se tornar uma pessoa interessante, uma pessoa legal de se conversar, como mostrar que você tá realmente se importando com o que tá acontecendo, que eu acho que isso aí é mais do que meio caminho andado. A gente poderia já gravar mais 1 hora falando sobre isso. Só sobre isso. Obrigada, vai ser minha palestra tá? agora, imagina. Obrigada, tá? Muito obrigada por aceitar. Valeu, galera.